Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Operação revela: carretas são adulteradas para trafegar com excesso de peso nas rodovias. Entre os veículos modificados estão a carreta que provocou a morte de 23 pessoas na BR-101 em Guarapari e outra que invadiu a pista e fez 4 vítimas em Cachoeiro. Uma oficina em Viana teria alterado veículos para rodar com eixos modificados. O TN fala dos assaltos em ônibus que circulam na Grande Vitória. Hoje cedo, bandidos de carro pararam um ônibus, entraram no coletivo e roubaram celulares. A polícia fez uma caçada aos criminosos que se esconderam em uma mata. Para motoristas de ônibus, todas as linhas são alvo de ladrões que assaltam à luz do dia. Os profissionais ainda são obrigados a parar fora do ponto e a enfrentar passageiros que pulam roletas porque se recusam a pagar passagem. A adolescente é agredida por ex-namorado. Ela foi mantida em cárcere privado, amarrada e amordaçada. Ciúme teria provocado a fúria do agressor. O drama de quem não consegue chegar em casa sem correr risco. As ruas do bairro estão cheias de buraco. Difícil para todos os moradores. Mais difícil ainda para o seu Santos deficiente visual. Por que o senhor está chorando? Esse foi o buraco. Se chora é de quem precisa de atenção, de atendimento. Eu preciso de ajuda da prefeitura. Eu preciso de ajuda da prefeitura para vir cá na minha casa. Pânico na porta de colégio em Vila Velha. Um oficial de justiça atirou contra um ônibus escolar e o motorista do veículo. Pais e alunos assustados correram para se abrigar na escola. A confusão começou com uma discussão no trânsito. E o tempo, hein? Chove, para. O TN traz as informações da previsão para você até o fim de semana. Fique ligado nas ofertas de emprego do dia. E ainda, Carnaval 2019. Vai começar a venda de ingressos para a Folia em Vitória. Serão 3 dias de desfiles no Sambão do Povo. Já já voltamos com essas e outras notícias. Continue com a gente. Operação para desarticular quadrilha que falsificava documentos de instalação de eixos de carretas. Os criminosos aumentavam a capacidade de carga dos caminhões de forma irregular. Cerca de 100 policiais da Polícia Rodoviária Federal e integrantes do Ministério Público participaram da Operação Raptores. Mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. A carreta que provocou a morte de 23 pessoas em Guarapari em junho do ano passado estava com o eixo adulterado. Os trabalhos tiveram início nesta madrugada. As viaturas da Polícia Rodoviária Federal saíram para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Cerca de 100 policiais participaram da ação denominada Operação Raptores. O Ministério Público, por meio do Grupo de Combate ao Crime Organizado, também participou das atividades. O objetivo era desarticular uma quadrilha acusada de falsificar documentos de instalação de eixos de carretas. Segundo as investigações, os criminosos aumentavam a capacidade de carga dos caminhões de forma clandestina, sem passar pelos critérios dos órgãos de fiscalização. Esse aqui é um típico exemplo de como a fraude acontecia. A quadrilha iria colocar mais um eixo aqui nessa carreta, mas só que originalmente a carroceria não tinha tamanho para isso. Então o que a quadrilha fez? Aumentou o tamanho da carroceria. Dá para a gente ver aqui as soldas colocadas de maneira grosseira. Com isso, mais um eixo seria instalado e para isso a quadrilha também adulteraria o sistema de freios, os pneus e a documentação do veículo. Peças e veículos foram encontrados nesta oficina de caminhões em Viana. A Polícia Rodoviária descobriu eixos novos e usados prontos para instalação, o que pode provocar acidentes. Em junho de 2017, 23 pessoas morreram após uma carreta tombar com carga de granito. Um ônibus que vinha de São Paulo foi atingido, além de 2 ambulâncias. De acordo com a PRF, a carreta estaria com os eixos modificados de maneira clandestina.
Outro alvo da operação é um suspeito que mora neste condomínio na praia de Itaparica, em Vila Velha. Policiais entraram no condomínio para realizar mandados de busca e apreensão, porém não conseguiram. A suspeita é de que o alvo não estaria mais no local e o apartamento vazio. Foram quase 2 horas de trabalhos na residência. Ao todo foram expedidos 36 mandados, 15 de prisão e 21 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Bahia e no Espírito Santo. Olha, segundo as investigações, na prática, os veículos tinham a capacidade de carga aumentada de forma clandestina e não passavam por diversos critérios, levando risco para as estradas. As modificações afetam partes importantes dos veículos, como freios, pneus e outros sistemas. Quem tem mais detalhes é o repórter Luciano Rosetti. E ele mesmo disse que foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão aqui em Minas e Bahia. Olá, Ingrid, olá, Jorge, olá, amigo do TN. Sim, são quase 2 anos, de investigações. No início, essas investigações seriam para desarticular quadrilhas de roubos de cargas. Daí descobriram esse outro esquema de falsificação de instalação de eixos de carretas, tudo para que as carretas pudessem levar mais peso, uma coisa fora do normal, causando a possibilidade de acidentes. A gente acabou de acompanhar aqui uma coletiva junto com a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Detran e Polícia Militar. E alguns dados alarmantes foram passados para a gente durante essa coletiva. Por exemplo, a PRF informou que foram descobertas 579 carretas com eixo adulterado. Por exemplo, carretas que antes tinham 7 eixos passaram a ter 9. Carrocerias que antes, originalmente, deveriam carregar 300 quilos, estariam levando 30 toneladas, ou então até mais de 30 toneladas, causando risco de acidentes nas estradas, como a gente tem acompanhado aqui no Tribuna Notícias veementemente. E esse também é o objeto de estudo da Polícia Rodoviária Federal. Mais de 1.200 acidentes estão sendo analisados. São acidentes que, em geral, têm as mesmas características, O motorista perde o controle da direção, invade a contramão e causa uma tragédia. Essas investigações, que duram cerca de 2 anos, não estão sendo feitas só aqui no Espírito Santo, não. Estão sendo feitas em Minas Gerais e na Bahia. Por enquanto, aqui no nosso estado, 4 suspeitos foram detidos. Um outro suspeito está foragido. Mas essas investigações ainda não terminaram, a operação não terminou e terão, claro, outros desdobramentos. Ingrid e George, volto com vocês. Valeu, Luciano. Obrigado. Olha, nós vamos continuar atualizando todas as informações sobre esse caso ainda nesta edição. E olha só, gente, tiros, confusão e pânico na porta de uma escola em Vila Velha. Um oficial de justiça atirou contra um ônibus escolar e o motorista do veículo. Pais e alunos que estavam no local correram para dentro do colégio. A briga começou no trânsito. O motorista teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou emparelhando com o carro de passeio. Nervoso, o oficial de justiça perseguiu o coletivo até a escola no bairro São Conrado. A confusão começou na Rodovia do Sol. O motorista do ônibus escolar diz que, ao tentar mudar de faixa, o condutor do outro carro acelerou o veículo e quase causou uma colisão. Eu avistei um caminhão parado na pista da direita com o pisca-alerta ligado. Então eu iniciei o procedimento de mudança de faixa. Dei seta para a esquerda, olhei no retrovisor, vi que tinha como entrar, eu entrei. Só que esse cidadão aí, ele vinha no carro logo atrás. Quando ele viu que eu ia entrar na frente dele, ele acelerou o carro para não deixar eu passar. Mas não tinha mais jeito, eu já estava chegando perto do caminhão, não tinha como eu voltar para a pista. E nisso ele forçou a passagem, eu espremi no caminhão ali, eu sei que passamos nós dois naquele meio, E após isso aí ele começou a me perseguir. A situação se estendeu até a escola municipal que fica no bairro São Conrado, em Vila Velha. O condutor do veículo de passeio, que seria um oficial de justiça, teria saído do carro nervoso e com uma arma na mão. Eu achei que ele tinha ido embora, mas ele deu o retorno, ele retornou e voltou na contramão. E já veio com a arma em punho. Ele foi nos pneus do ônibus e atirou. Ele achou que eu ia sair. Nisso eu estava dentro do ônibus ainda. Quando ele deu o segundo tiro, ele falou: agora tá pago. E entrou dentro do carro dele. Depois ele saiu do carro novamente, com a arma na mão, apontou na minha direção e deu um tiro. Graças a Deus não acertou, Entrou no carro e foi embora. O homem efetuou 3 disparos. O primeiro no pneu dianteiro, o segundo no pneu traseiro, o terceiro na direção do motorista, em frente à escola.
As crianças que estavam em horário de saída se assustaram e voltaram correndo para dentro da instituição. Alguns pais que estavam presentes, que iam fazer a rematrícula dos alunos, também correram para dentro da escola. Na hora que eu vi, ele já estava com a arma em punho. Eu pedi que se acalmasse. Ele nem me deu ouvido, puxou a arma e atirou no pneu dianteiro do ônibus. Nessa hora eu corri para dentro da escola também, que eu também fiquei assustado. Ele estava a poucos metros de mim. Da secretaria eu vi que teve outro disparo. Só que eu não vi se o rapaz atirou em direção ao motorista ou para cima. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha. O motorista do ônibus, o diretor da escola e o homem que seria o oficial de justiça foram ouvidos pelo delegado. Eu acho que ele não foi equilibrado o suficiente. Sendo um oficial de justiça, não justifica o que ele fez, sacar uma arma e disparar. Ele poderia ter atingido alguém. Se essa arma bate no pneu, ricocheia e bate em alguém, machuca uma criança, é complicado. O camarada disse que é oficial de justiça. Querendo ou não, ele é um representante da lei também, né? Eu acho que por mais que ele tenha se sentido prejudicado, não cabia essa atitude dele, entendeu? Uma atitude muito violenta da parte dele. Que é isso, hein? Olha, felizmente o ônibus que atende a rede pública estava sem passageiros. A maioria dos alunos tinha sido liberada 20 minutos antes da confusão. Agora imagina se chega num horário de mais movimento, hein? Pois é, um descontrole que poderia terminar em tragédia. Nesse período estudam no local crianças entre 6 e 12 anos. Elas ficaram apavoradas e a direção do colégio precisou agir rápido para acalmar os estudantes. Infelizmente, essa intolerância no trânsito é realidade e nem sempre as histórias terminam bem, né, Jorge? E a gente já falou isso aqui várias vezes, né? A gente não pode ter esse tipo de atitude. É claro que na hora ali a coisa levanta, você pode ficar com raiva, mas se controla no trânsito, a pessoa acha que está com um carro, está com uma arma. Vai que o motorista também errou. O motorista da frente pode ter errado. Não tem por que agir dessa forma, né? Conversa primeiro, vamos dialogar. Imagina, como a gente falou aí, as crianças aí, se um tiro pega numa criança dessa, olha a tragédia ainda maior. Pois é, sem contar que era um ônibus escolar, né? Bom, agora vamos falar de uma notícia boa, de um nascimento que surpreendeu funcionários da empresa que administra a BR-101. Eles socorreram uma mãe em trabalho de parto e o bebê acabou nascendo dentro da ambulância. E um bebezão, hein? A Manuela nasceu com 4 quilos e 700 gramas. A mãe é a Camila Sampaio, que tem 25 anos. Ela é trabalhadora rural e mora em Soretama, no norte do estado. Camila e a filha passam bem. Estão internadas num hospital de Linhares. A Manuela, apressadíssima, é o 5º filho do casal. Grandona, hein? Bom, adolescente é mantida em cárcere privado e agredida pelo namorado em Vila Velha. A jovem de 15 anos foi amarrada, amordaçada e espancada. O motivo seria ciúmes. A adolescente de 15 anos foi socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ela estaria com muitas marcas de agressões no rosto e na cabeça. O principal suspeito é o namorado, que teria entre 20 e 23 anos. Além das agressões, a jovem foi amarrada e amordaçada pelo agressor. Ela foi mantida presa na casa em que o casal estava morando, no bairro Normília da Cunha, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. O caso foi descoberto porque a adolescente conseguiu se soltar e gritar por socorro. Um vizinho ouviu os gritos, arrombou a porta da casa, resgatou a jovem e chamou a polícia. O namorado fugiu. Ele seria do estado de Minas Gerais. Na casa também morava um amigo do suspeito que também não foi encontrado. O relacionamento do casal teria entre 5 e 6 meses. A vítima foi morar junto com o namorado porque estaria sendo pressionada a fazer isso. O casal estava vivendo na mesma casa há cerca de 2 semanas. As agressões teriam sido motivadas por ciúmes. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Casal vivendo na casa há 2 semanas, imagina. Um caso recorrente de agressão à mulher. Notícia triste e, infelizmente, cada vez mais comum. Bom, não tivemos acesso ao estado de saúde da adolescente. A vítima teria ficado deformada. O namorado suspeito do crime ainda não foi encontrado pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Mas denúncias podem ser feitas pelo 181.
Agora vamos falar do tempo, que anda esquisitinho, hein? Uma hora chove, esquenta, esfria e a previsão é que continue assim até o final da semana. Bom, o melhor é deixar a sombrinha e o guarda-chuva sempre de prontidão para não ser surpreendido pelas viradas do tempo. O capixaba sentiu a virada no tempo. Esfriou para danar, mas tá gostoso, né? Tá muito imprevisível o tempo, né? Um dia faz sol, outro dia já chove. Essa mudança brusca na temperatura é reflexo de um canal de umidade que passa por diversas regiões do país. Aqui no Espírito Santo, há possibilidades de pancadas de chuva por toda a região serrana e sul. Para essas regiões, né, principalmente da região sul, serrana, na região metropolitana, né, existe aí digamos assim, um cuidado especial. Né? Se a gente for levar em consideração a região serrana, a região sul, que elas são regiões de topografia montanhosa, normalmente essas chuvas lá podem vir acompanhadas de rajadas de vento, com trovoadas. Já na Grande Vitória, no litoral sul, essas chuvas mesmo sendo contínuas, elas não vão ser, digamos assim, chuvas de forte intensidade. A previsão é também um alerta para os capixabas que sofreram com as consequências das fortes chuvas há 20 dias. E segundo o INCAPé, é previsto que o tempo chuvoso continue até o fim de semana em pelo menos 37 municípios do estado. A gente reitera, né, que a população acompanha as atualizações da previsão do tempo e caso ocorra alguma situação, né, em que possa constituir perigo, elas entrem em contato com a Defesa Civil para poder minimizar os impactos decorrentes dessas chuvas. E hoje o tempo continua instável. Chove, para, volta a chover. Previsão de temporal rápido e trovoadas na região do Caparaó e trechos da região serrana. Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 24, lua crescente. Um bairro onde praticamente todas as ruas foram tomadas pelos buracos e pela lama. Difícil para moradores, principalmente para aqueles que têm alguma deficiência física. Você vai acompanhar agora o choro do seu Santos. O idoso é cego, cai nos buracos cheios de água parada toda hora e mal consegue chegar em casa. Partiu o bairro. Parou. Se a precariedade e o descaso já são ruins para quem enxerga, eu sou estrábico, mas eu enxergo, tá, gente? Graças a Deus. Se já é ruim para quem enxerga, imagina para quem não tem sequer 1% da visão. E esta dificuldade que o Partiu Bairro mostra agora, assim, tela preta. Engana quem pensa que a Rua da Lama fica em Jardim da Penha, Vitória. Nananina, não. Fica aqui, ó, no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra. Mais especificamente na Rua Carlos Pedroni, certo? Certo. Aí, ó, tá aí pra todo mundo ver. É mato, é lama, é o descaso. Cadê o prefeito da Serra? Que ninguém vê, ninguém... Ó, tá voando, tá nos aviões. E nós aqui na lama e no descaso. Acessibilidade, inclusão, calçada cidadã. Conceitos e realidades que Santos e Salvador desconhecem. E não é por menos, o progresso parece que se afogou no mar de Jacaraípe. Ô, seu Santos, com licença, vamos parar aqui rapidinho e te fazer uma pergunta. O senhor acabou de cair no buraco ali, mais pra frente deve cair em outro e é sempre assim. É sempre assim. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, olha, rapaz, aqui, no tio buraco, tem 5 anos que eu moro aqui. Opa, o buraco aqui, tá vendo? Ih, rapaz. Calma aí. Viu? Por que o senhor tá chorando? Esse meu buraco. Esse choro é de quem precisa de atenção, de atendimento. Eu preciso de ajuda da prefeitura. Eu preciso de ajuda da prefeitura para vir cá na minha casa. Para mim é muito difícil, entendeu?
porque assim, é umas ruas muito ruins, né? Ninguém faz nada para melhorar a nossa situação, né? A vida do deficiente já é horrível, né? Ainda mais numa situação dessa, né? A gente sai com muita dificuldade, é lama, é buraco, entendeu? Nosso bairro aqui está extremamente abandonado. Deixei meu telefone para eles entrarem em contato comigo, liguei para a Secretaria de Obra e nada eles fizeram. Sequer me ligou, tem 2 semanas que eu estou esperando me ligar. E se engana quem pensa que o problema é só na rua Carlos Pedroni, nananina não. 1, 2, 3 já estão em outra rua e as condições precárias continuam as mesmas. Certo, Adriana? Certo. É um problema generalizado aqui do bairro? No nosso bairro está largado, abandonado. Um bairro que só eu tenho mais de 30 anos que moro aqui e é essa vergonha quando chove, esses buracos, as lamas, as pessoas caindo, tá? Os caramujos. E não é que eu tô ficando especialista nisso? Olha os carabúzios aí, ó. Carabúzios, a sorte. Olha, esse tá até grudado, ó. Carabúzios. Os carabúzios, a sorte da sua comunidade aqui. Vamos lá, tem mais um aqui, ó. Esse carabúzios é o carabúzios de Itu, olha o tamanho dele. Carabúzios! Carabúzios, a sorte da sua comunidade. Quanto problema, né, Ingrid? Não, e primeiro vamos ressaltar aqui o choro do seu Santos aí durante a reportagem. É muito triste ver uma cena dessa, né? Uma pessoa, um cidadão que paga seus impostos, tem a deficiência, batalhou uma vida inteira e ter que passar por uma humilhação dessa. É importante a gente fazer esse exercício, se colocar no lugar do outro. Então, olha a cena, imagina, todo dia tem que passar pela rua e passar por uma situação dessa. Cair, né? Quando não é lama, poeira, é tudo. Então, quer dizer, as ruas de Jacaraípe foram tomadas por buracos, por lama, e a gente viu que quem é deficiente visual vive caindo aí nessas armadilhas. É realmente revoltante ver um senhor como o seu Santos, que já enfrentou tantas batalhas na vida, passar por uma situação tão humilhante, no momento em que deveria descansar e aproveitar um pouco, né? Pois é, como você mesmo falou, a gente precisa se colocar mais no lugar do outro. O poder público, principalmente, não dá para continuar vendo uma cena dessas, né, não? Bom, a Prefeitura disse que está com um projeto de drenagem e pavimentação para o bairro a partir do ano que vem. Quanto aos caramujos, garantiu que serão recolhidos. A gente espera que a situação das ruas seja resolvida logo, viu? E que possamos voltar ao bairro e mostrar o seu Santos caminhando alegre pelas ruas de onde mora há tantos anos. Olha, assalto a ônibus aconteceu na segunda, ontem e hoje de novo. Nesta quarta-feira, o alvo foi um coletivo que liga o terminal de Vila Velha ao de Campo Grande. Mais um crime que reforça uma estatística assustadora. São registrados 15 assaltos a ônibus na Grande Vitória todos os dias. Elias está há 22 anos trabalhando no sistema Transcol. Já foi cobrador, motorista, hoje atua na portaria do terminal de Itacibá. A nova função não foi uma escolha, é fruto de traumas provocados pela violência dentro dos coletivos. Inúmeros assaltos, já tomei tapa na cara, sendo assaltado quando era cobrador, dirigindo ônibus dentro do meu coletivo, eu presenciei um assassinato. Após isso eu só foi piorando, assim, a minha situação ficou difícil. Eu cheguei a ficar 3 meses dentro do quarto, sem querer conversar com ninguém, só chorando muito, sem saber o que era. Porque eu nunca tinha passado por isso, não sabia o que era ansiedade, depressão. O Sindicato dos Rodoviários afirma que de janeiro até agora foram registrados pelo menos 4.700 roubos em ônibus do sistema Transcol na Grande Vitória. A violência afasta trabalhadores todos os anos. Já não existem mais as linhas perigosas ou trajetos de risco. A criminalidade está por toda parte. Ontem, a linha 516 foi alvo de um arrastão quando passava pelo bairro Manguinhos, na Serra. Isso às 9h30 da manhã. Foi tão rápido que nem eu percebi direito. Só vi na hora que ele estava com um revólver na mão e acabou pegando o celular de todo mundo. Chegou a ameaçar o motorista se ele não parasse o ônibus para poder eles descerem, né? Depois disso foram embora. Hoje cedo, mais um assalto a coletivo. Desta vez em Rio Marinho, Vila Velha. O ônibus da linha 533 liga o terminal de Vila Velha ao de Campo Grande. À procura dos criminosos, a polícia usou helicóptero e muitas viaturas. Um carro passou do meu lado, quase batendo no ônibus, eu tirei fora, se assustando.
Aí ele parou na minha frente e já descendo os 2 camaradas, apontando a arma e falando que era um assalto. A insegurança tem feito passageiros criarem técnicas para evitar ter os pertences levados por bandidos. Às vezes guardar o celular é o mais certo a fazer, né? Não usar, e se vê alguma coisa que suspeita, por exemplo, alguém que pula uma roleta, já ficar de pronto alerta. Sempre segurando a bolsa ou colocando o celular dentro da roupa. Eu fico muito de olho nisso. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória está substituindo e aumentando a quantidade de câmeras utilizadas para monitorar as viagens. Atualmente, cada Transcol tem 3 câmeras. Em 2019, esse número vai aumentar gradativamente para 4 câmeras em cada coletivo. Só que quem trabalha no sistema afirma que essa não é a solução para combater a violência. Não é suficiente. Se a Secretaria de Segurança não fizer um trabalho de inteligência dentro do coletivo, não vai amenizar o problema. Aí a gente está providenciando aí uma reunião aí com a Secretaria aí, ver se a gente marca alguma coisa, para ver se alguma providência é tomada. Porque do jeito que está não tem como continuar. 15 assaltos a ônibus por dia na Grande Vitória. É um número assustador realmente. Imagina o trauma para essas pessoas, a maioria delas, vamos dizer assim, que depende do transporte público, que não tem opção, depende do transporte público. Pois é, ou entra no ônibus e é assaltado, ou é assaltado no ponto, né? Pelos bandidos que passam de moto. Então, quer dizer, não tem saída. Será que a saída é colocar mais câmeras, como eles estão falando? A gente já vê que não dá certo. Vai dar certo colocar mais câmeras? É o serviço de inteligência que funciona. E polícia na rua, né? É uma situação alarmante, a gente viu aí. O Sindicato dos Rodoviários disse que não existe uma linha específica que seja mais perigosa. Hoje, todas podem ser alvo de assaltos. Mas chamou atenção para a linha que vai para o Xuri e transporta os detentos em regime semiaberto. Eles pulam a roleta e fazem o motorista parar fora do ponto para comprar bebida alcoólica. Os motoristas ficam reféns dessa situação. Olha, fica aí um alerta para as autoridades de segurança. Está muito difícil para os rodoviários e para os passageiros, então, péssimo. Até quando o sindicato espera que a nova delegacia especializada de crimes contra os transportes de passageiros possa intensificar as investigações e reduzir os índices que são assustadores? Então, quer dizer, a gente já sabe, colocar mais câmera não vai resolver o problema. É preciso, por exemplo, trabalhar a presença de polícia dentro das linhas mais perigosas, blitz, parar os ônibus, enfim, porque senão não dá. E eles aproveitam um lugar onde você tem menos movimento, no assalto de ontem em Manguinhos, que passou ali perto do antigo Yahoo, para assaltar. Então, quer dizer, não tem ninguém ali. Não, e é trauma para todo mundo, né? Trauma para passageiro, trauma para os rodoviários. E lembrando que não é uma opção andar de transporte público, né? É uma necessidade, né? Voltamos a falar da operação que combate a falsificação de documentos de instalação de eixos de carretas. Os criminosos aumentavam a capacidade de carga dos caminhões de forma irregular. Uma atitude gravíssima que coloca em risco a vida de muitos que trafegam pelas estradas. Os eixos adulterados afetam partes importantes dos veículos, o que pode provocar graves acidentes. A carreta que provocou a morte de 23 pessoas em Guarapari em junho do ano passado, por exemplo, estava com o eixo adulterado. Os trabalhos tiveram início nesta madrugada. As viaturas da Polícia Rodoviária Federal saíram para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão. Cerca de 100 policiais participaram da ação denominada Operação Raptores. O Ministério Público, por meio do Grupo de Combate ao Crime Organizado, também participou das atividades. O objetivo era desarticular uma quadrilha acusada de falsificar documentos de instalação de eixos de carretas. Segundo as investigações, os criminosos aumentavam a capacidade de carga dos caminhões de forma clandestina, sem passar pelos critérios dos órgãos de fiscalização. Esse aqui é um típico exemplo de como a fraude acontecia. A quadrilha iria colocar mais um eixo aqui nessa carreta, mas só que originalmente a carroceria não tinha tamanho para isso. Então o que a quadrilha fez? Aumentou o tamanho da carroceria. Dá para a gente ver aqui as soldas colocadas de maneira grosseira. Com isso, mais um eixo seria instalado e para isso a quadrilha também adulteraria o sistema de freios, os pneus e a documentação do veículo.
peças e veículos foram encontrados nesta oficina de caminhões em Viana. A Polícia Rodoviária descobriu eixos novos e usados prontos para instalação, o que pode provocar acidentes. Em junho de 2017, 23 pessoas morreram após uma carreta tombar com carga de granito. Um ônibus que vinha de São Paulo foi atingido, além de 2 ambulâncias. De acordo com a PRF, a carreta estaria com os eixos modificados de maneira clandestina. Outro alvo da operação é um suspeito que mora neste condomínio na praia de Itaparica, em Vila Velha. Policiais entraram no condomínio para realizar mandados de busca e apreensão, porém não conseguiram. A suspeita é de que o alvo não estaria mais no local e o apartamento vazio. Foram quase 2 horas de trabalhos na residência. Ao todo foram expedidos 36 mandados, 15 de prisão e 21 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Bahia e no Espírito Santo. Fala sério, é um absurdo esse egoísmo em querer ganhar mais em cima da insegurança do outro. Quantas vidas são colocadas em risco todos os dias nas estradas por causa dessa imprudência? A pergunta que fica é, será que esse pessoal que faz isso não pensa que a própria família pode ser vítima? A polícia deve mesmo ficar em cima desses criminosos. Olha, nós vimos na reportagem que aquele grave acidente em Guarapari, em junho do ano passado, a carreta estava com o eixo adulterado. Foram 23 vidas que se foram por causa da ganância e irresponsabilidade de algumas pessoas. A punição para quem pratica um crime desses deveria ser bem alta para servir também de repreensão para aqueles que não pensam na segurança do outro. Ou até mesmo, a gente pode dizer que é uma punição para um homicida. A pessoa que faz uma situação dessa é um assassino. Sim, é um assassino. É um assassino nas estradas. É o que a gente mais vê. A gente deu o exemplo de uma situação que 23 pessoas morreram num acidente. Quantas outras? Pois é, investiga pelo menos 100 mortes causadas entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. A polícia investiga pelo menos 100 mortes causadas por carretas que estão adulteradas. De forma irregular. Eu não entendo como uma pessoa dessa consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Pensando na tragédia que pode provocar numa estrada. Não pensa no outro, né? Não tem um raciocínio. Vamos respirar? Falar de momento otimismo, é hora de emprego. Há vagas para operador de empilhadeira, assistente comercial, mecânico soldador, coordenador de operações e supervisor de atendimento e coleta. Cadastro no site lincepsicologia.com. Uma situação delicada no mundo dos artesanatos e da cultura do Espírito Santo. Comerciantes do mercado da Capixaba, no centro de Vitória, assim como a maior parte dos comerciantes, esperam o ano inteiro pelo Natal. É a melhor época para vendas. E é justamente agora, com o Natal chegando, que os comerciantes do mercado terão que deixar o local e fechar as portas. Um incêndio em 2002 comprometeu a estrutura do imóvel e 16 anos depois, a prefeitura diz que todos correm risco porque a estrutura pode desabar, mas ninguém quer sair. Mais um dia de mercado da Capixaba aberto e mais uma multa. A fiscal passou nesta tarde para notificar o responsável pelo local no centro de Vitória. Com mais esta, agora são 3, cada uma de R$ 850. E a prefeitura tem aplicado essas multas porque o imóvel foi interditado. Porém, os comerciantes não querem fechar o mercado justo tão perto do Natal. A gente veio esperando por essa adiação para fazer essa reforma, é que o imóvel chegou a esse ponto. Mas por que escolheu logo agora, no final de ano, gente? A gente precisando trabalhar, que a gente espera o ano inteiro, o Natal chegar, trabalhando com dificuldade. E aí ter que sair assim, deram um prazo muito curto. Muitos nem conhecem, mas este comércio existe desde 1978. A entrada principal fica na Avenida Jerônimo Monteiro, a antiga Avenida Capixaba. Daí o nome, Mercado da Capixaba. De fora, na rua, não dá para ver, mas quem entra descobre um mundo de artesanatos como vasos, bolsas, bonecas, chaveiros, acessórios e de tudo mais um pouco. Um lugar simples que vende produtos tradicionais da cultura capixaba. Tem que melhorar a estrutura, se tá ruim tem que melhorar, mas fechar não. Vende muita coisa legal, olha os balaios todos feitos à mão,
não tem condições de fechar. Tem um cabideiro lá em casa daqui, de 3, 4 anos atrás, então não sou a favor de fechar. O motivo da decisão da prefeitura é o prédio. Antigo e sem reformas, o local apresenta rachaduras, paredes descascadas e infiltrações. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil avaliaram o risco e determinaram a saída dos comerciantes. Porém, esses problemas estruturais e a ideia de uma reforma não surgiram de ontem para hoje. Desde 2002, quando houve um incêndio na parte de cima do mercado, já existe essa conversa. De acordo com os comerciantes, ficou decidido em uma reunião que a reforma seria feita no ano de 2019 e ficou acertado também que eles poderiam ficar aqui até que a ordem de serviço saísse. Porém, de repente, a história mudou e todo esse mercado de artesanatos típicos do Espírito Santo tem que fechar as portas sem uma data para reabrir. Além disso, os comerciantes afirmam que se o mercado encerrar as atividades e o imóvel ficar fechado, vai ser o local perfeito para atrair moradores de rua e usuários de droga. O imóvel abandonado estaria sujeito à invasão, de morador de rua, de noias. E com certeza ia trazer um problema sério para a prefeitura, para o imóvel, para os vizinhos, para os lojistas. E a gente já conhece esse problema aqui no centro, como é que é. Por isso, os comerciantes espalharam faixas do lado de fora, cobrando a reforma e alguns cartazes reafirmando o que o local representa para o capixaba. Isso aí desde 2002, quando houve incêndio aqui no mercado da Capixaba, que vem essa promessa de reformar o mercado, de revitalizar o mercado. E a gente veio esperando por essa adiação para fazer essa reforma, é que o imóvel chegou a esse ponto. Olha, a Prefeitura de Vitória se limitou a confirmar que as vistorias, tanto do Corpo de Bombeiros quanto das Defesas Civis estadual e municipal, deram resultados de risco para a vida dos comerciantes que atuam no mercado. Por isso, a necessidade de deixar o local. Pois é, George, mas o que a gente gostaria de saber é por que só agora, pertinho do Natal, essa determinação terá que ser cumprida? O incêndio, a gente viu aí, aconteceu em 2002. Já se passaram 16 anos. Por que a reforma não começou bem antes, evitando esse impacto para comerciantes na melhor época de vendas, que é o Natal? Que situação delicada, né? Por que não pensaram num outro espaço para esses comerciantes até a reforma? Na verdade, é aquilo que a gente falou, e é uma série de problemas. Eles desocupando também, até que se faça a reforma, e os noias, e os moradores de rua, que a gente já mostra aqui que os problemas que existem ali no centro de Vitória. Complicado. Será que eles não fazem essas perguntas antes de tomar uma decisão que vai impactar na vida de tanta gente, de famílias que precisam desse dinheiro, das famílias dos comerciantes? Um local tão tradicional ali no centro também, né? Que já é cheio de noia, né? E ao mesmo tempo a gente se faz a pergunta, se está correndo risco de desabar, então durante esse tempo todo eles ficaram ali correndo o risco de perderem a vida? Carnaval 2019, a venda de ingressos de arquibancada, mesas e camarotes no Sambão do Povo começa amanhã. E tem novidade na programação. Ano que vem serão 3 dias de desfile, 21, 22 e 23 de fevereiro. Na quinta-feira, desfilam as escolas do grupo de acesso. Na sexta, as do grupo A. E no sábado, o grupo especial. Os ingressos de mesas e camarotes serão vendidos no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, Vitória, até a próxima sexta-feira. O atendimento é de 10 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos de arquibancada podem ser comprados exclusivamente pelo site blueticket.com.br. O preço é a partir de R$ 22,00 a inteira. O combo para os 3 dias custa R$ 110,00 inteira. "20 anos de obesidade e um minutinho para que Vanessa decidisse mudar a vida. Bastou o constrangimento. A diarista, com quase 140 quilos, ficou travada na roleta do ônibus. A partir daí, decidiu fazer tudo diferente. Fim do sedentarismo, atividade física todos os dias, alimentação saudável e sono bom. Dicas infalíveis para eliminar muitos quilos. Dos 60 para os 52. Quanta mudança neste manequim. Vanessa tem 41 anos, chegou a pesar 138 quilos.
mas há 5 meses vem mudando a vida. 39 quilos já foram eliminados. As roupas antigas são apenas recordações de uma Vanessa que ela não quer mais ser. É você sair de um sedentarismo que não fazia nenhum tipo de atividade física, vivia na mesmice, com roupas muito grandes, dificuldade até mesmo para comprar esses tipos de roupa, e hoje não. É uma alimentação muito mais saudável, muita disposição. Eu consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia antes, durmo muito melhor. É tudo muito diferente. Foram mais de 20 anos vivendo na obesidade. Para chegar nessa realidade aqui, a Vanessa precisou passar por um constrangimento enorme. No final do ano passado, depois de sair de um shopping, ela entrou no ônibus e ficou travada na roleta do coletivo. Ali a Vanessa decidiu, era necessário mudar o estilo de vida. E dali em diante eu falei, gente, não dá, eu não tenho carro, eu tenho que andar de ônibus. Eu fiquei muito deprimida com tudo isso, mas também me serviu para acordar. Para falar, não, vamos procurar ver qual é a melhor forma, tentar emagrecer, tentar fazer com que isso fique mais saudável, né? Vanessa se alimenta de fibras, sementes, proteínas e carboidratos bons. Pratica atividade física, tem acompanhamento nutricional também. Faz parte de um projeto que incentiva a mudança por completo. Para o emagrecimento efetivo acontecer, a gente usa uma ferramenta, por exemplo, que é a roda da vida, onde todos os aspectos da sua vida têm que estar equilibrados. Por exemplo, o sono, né, atividade física. Então, não é só o plano alimentar que precisa estar ajustado. Então, quando o paciente vem à tona essa informação que ele precisa mudar vários aspectos da vida dele, o emagrecimento acontece. E é uma consequência, né, dessa mudança de toda essa roda que é a nossa vida. A diarista está apenas no início de uma mudança para a vida toda. Não quer mais ser alvo de chacota ou passar qualquer constrangimento. Quer eliminar com o peso a insegurança e sabe bem onde quer chegar. Eu quero chegar no meu limite, que vamos botar lá meus 75 quilos, 80 quilos. Para os nutris seriam menos um pouquinho devido à altura. Mas eu só quero me sentir bem, botar uma roupa mais justinha, entendeu? Botar um vestidinho, poder cruzar as perninhas, essas coisas. Quer saber de uma coisa? Agora ninguém te segura, viu, Vanessa? Adorei, sou super sua fã, orgulho de você, viu? Exercício, boa alimentação e sono adequado te transformaram. Eu tenho certeza que você é exemplo para muita gente. E que bom que aproveitou uma situação tão chata dentro do ônibus para dar uma guinada na vida e ganhar mais disposição e saúde. Pois é, fez do constrangimento de ficar travada na roleta um motivo para eliminar quase 40 quilos. Eu achei interessante essa reportagem quanto a importância do sono para a gente emagrecer. Então, ó, dormir bem também é um santo remédio para quem quer eliminar os quilinhos aí, viu? E também não pode ter pressa, né? A gente sabe que para perder peso, você faz o seu plano e segue aquilo durante 1 ano, 2 anos, vai devagar, não tenha pressa, porque você vai chegar no seu objetivo. No caso da Vanessa, 5 meses mudando todos os hábitos, eliminou quase 40 quilos, viu? Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, dia 21 de novembro. Aqui na foto principal, estrutura da segunda ponte pode ceder e levar à interdição, dizem engenheiros. Estudante vai poder escolher matéria da prova do Enem. CNJ manda suspender pagamento de dívida bilionária do Estado com servidores. Humilhação na internet já está entre maiores causas de indenização. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira. Rabugento, engraçado e apaixonado no AT2. Vagas de estágio para ganhar até R$ 1.900. E motorista desmaia em assalto a um ônibus com 80 passageiros. O assunto agora é esquizofrenia. A dona Sueli sofre com esse distúrbio há muito tempo. Doutor João explicou para a amiga do TN que se ela tomar o remédio direitinho, vai ter uma vida normal. Gente, a dona Sueli parou a gente porque ela quer saber sobre a esquizofrenia. A senhora sofre com isso, dona Sueli? Sofro há muitos anos. E como é que é? É muito triste porque eu não posso andar sozinha. Então, assim, eu tomo muito remédio
Inclusive, se eu soubesse que ia encontrar o doutor João, eu tinha trazido os remédios para ele olhar. E aí, doutor João, o que a gente pode falar para a dona Sueli? Dona Sueli é uma lição de vida. A esquizofrenia é uma doença incapacitante. É uma doença que realmente maltrata a pessoa, porque às vezes você fica fora de si, você perde noção das coisas, você não sabe onde é que está, você fica angustiada, você perde a coerência, não fala coisa com coisa, tem crise extremamente nervosa, só que tem uma coisa que graças a Deus eu observo na senhora. A senhora toma os remédios direitinho, a senhora está estabilizada. Observa que quem conversa com a senhora, quem encontra com a senhora, nem imagina que a senhora tem esquizofrenia. Graças, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a medicação também, porque pelo fato, agora o perigo da esquizofrenia, por ela ser uma doença crônica, se você parar o remédio, você acaba tendo crise. Então, para que você tenha uma vida normal, Sueli, tome o remédio direitinho, que você vive anos e anos e anos, fazendo suas coisinhas, trabalhando, socializando, conversando com todo mundo, igual a qualquer pessoa normal, tá bom? Obrigada. E o TN volta em instantes com novas informações sobre a operação que investiga uma quadrilha acusada de falsificar documentos e adulterar eixos de carretas no Espírito Santo. Um dos veículos está envolvido em acidente que matou mais de 20 pessoas na BR-101. A gente já volta agora 12h36. Voltamos a falar de um caso grave. A operação que investiga a quadrilha acusada de falsificar documentos e adulterar eixos de carretas no Espírito Santo. O grupo é responsável por um dos acidentes mais trágicos da história capixaba. Foi em Guarapari, em junho do ano passado. 23 pessoas morreram. O ônibus explodiu depois de ser atingido por uma carreta que transportava uma carga de granito. Na Operação Raptores, Polícia Rodoviária Federal, Grupo de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e o Ministério Público Estadual cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão hoje cedo. Também foram até uma oficina em Viana responsável pelas adulterações. De acordo com a investigação, os veículos tinham capacidade de carga aumentada de forma clandestina e não passavam por critérios de fiscalização. Um perigo nas estradas. As alterações comprometiam partes importantes dos veículos, como freios e pneus. Mais de 570 carretas teriam sido modificadas pela quadrilha. O grupo vai responder pelos crimes de falsificação e venda de documentos públicos, lavagem de dinheiro, adulteração de veículo, inserção de dados falsos em sistemas do Detran e corrupção de servidores públicos. Gravíssimo, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência. E até amanhã às 11h45. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.